Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esta palavra nos fala que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido a plena verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se ofereceu de uma vez definitiva para nos perdoar, para nos justificar diante de Deus. E quando nós reconhecemos que somos devedores, reconhecemos que Jesus fez esse sacrifício na cruz do Calvário para nos justificar diante de Deus, nós nos tornamos servos dele. Pois lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 16, diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, de Jesus Cristo, nós nos tornamos servos. E como se torna servo de alguém? Fazendo a vontade daquele a quem nós servimos. E temos que entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é a vontade. Então nós precisamos conhecer. Só tem uma maneira da gente viver a palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus. Não tem como a gente seguir a Jesus sem conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos fazer uma leitura da palavra contextualizada, entendendo o que está falando. Não é pegar versículos isolados. Aqui eu cito alguns versículos isolados, mas coloco você dentro do contexto para que você entenda o que está sendo falado. Então, ele diz que nós devemos obediência àquele a quem servimos. E quando você entende isso, quando você reconhece que você era pecador, devedor de Deus, que vivia uma vida desregrada, fora da vontade de Deus, agora que Jesus Cristo veio, fez o sacrifício pelos seus pecados, pelos meus e pelos seus pecados, que você entendeu, entregou sua vida a Jesus Cristo, nós precisamos viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é viver o que tem na palavra de Deus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, já não tem mais sacrifício. Jesus diz assim: vinde como estais, vinde a mim como estais, da maneira que você estiver. Jesus diz assim: venha para mim, traga o seu fardo, troca pelo meu que é leve, eu vos aliviarei, darei paz com Deus. Ele chama você como está. Ele não está dizendo se livra dos vícios, se livra dos pecados e depois vem. Não, primeiro vai, primeiro caminha para Jesus. Reconhece que você é fraco, que você é pecador, que você muitas vezes não consegue vencer as tentações. E vai meditando na palavra, buscando passo a passo conhecer a Jesus, conhecer a vontade de Deus. E a partir do momento que você vai passo a passo, você vai evoluindo e vai fazendo cada vez mais a vontade de Deus. Você vai tendo a sua mente moldada pela palavra de Deus. E aí, irmãos, quando a gente chega num ponto que a gente começa a lutar contra o pecado e a gente vai lutando, vai tendo vitórias, vai conseguindo vitórias, mas nós precisamos chegar num ponto de dizer não ao pecado. Nós precisamos chegar nesse ponto de dizer assim: agora isso não pertence mais à minha vida.
Porque se eu viver deliberadamente no pecado, depois que eu recebi o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo meu pecado. Eu estou rejeitando o sacrifício que Jesus fez. Nós precisamos ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus para viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E pode ter certeza, irmãos, o que Deus quer para as nossas vidas, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É isso que diz a palavra de Deus. Lute contra o pecado. Se você não tem forças, busque força na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela liberta vidas em Cristo, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.